tudo bem? Hoje na nossa aula nós vamos aprender um pouco sobre uma das manifestações que faz parte da nossa cultura popular brasileira e que se firmou principalmente na região do interior nordestino. Nós vamos falar sobre o cordel. Vamos aprender um pouco sobre sua história, seus pilares no Brasil e o seu diálogo com outras áreas da arte, como poesia, xilogravura, música, dentre outros. Ao final do vídeo, nós vamos cantar a música Cantadores do Nordeste, de composição de Vitor Gabriel e poesia de Manuel Bandeira. Então, bora pra aula! A origem da literatura de cordel data do século XVI, na Europa, quando o Renascimento passou a popularizar a impressão dos relatos que, pela tradição oral, era feito pelos trovadores. Ela foi introduzida no Brasil pelos portugueses desde o início da colonização. Expandiu-se da Bahia ao Pará, antes de alcançar outros estados. Inicialmente, quase todos os autores da literatura de cordel eram cantores. Eles improvisavam versos na hora que estavam cantando e viajavam por fazendas, vilarejos e pequenas cidades do sertão. Os folhetos, vendidos nas feiras, nas lonas ou pendurados em cordões, tornou-se a principal fonte de divertimento e informação para a população, fazendo às vezes de um jornal enciclopédia. Atualmente, o foco da literatura de cordel se encontra no Nordeste, principalmente em Pernambuco, e influenciou grandes nomes, como José Lins do Rego, Guimarães Rosa, Ariano Suassuna e João Cabral de Melo. O cordel é um gênero com muito destaque no interior de estados do norte e do nordeste do país. Estados como Pará, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Mas quais são os gêneros literários mais importantes da literatura de cordel? Segundo o cordelista Azulão nos conta, o cordelista faz tudo para se evoluir. Faz poema para chorar e humorismo para rir. E no campo da política, faz elogio e crítica, para o povo se divertir. Para ele, o sucesso do gênero vem do fato de que as pessoas confiam mais nos cordéis do que nos próprios jornais. Então ele diz de novo aqui: confiam mais nos poetas porque são mais fiéis. Desconfiam dos jornais que mentem nos seus papéis, dizendo em praças e feiras que notícias verdadeiras são aquelas dos cordéis. Estudiosos do assunto, como a pesquisadora Márcia Abreu, não consideram o cordel como um gênero literário, por ter temáticas muito variadas, mas como um gênero editorial, pelo modo característico com que essa literatura é apresentada, vendida e fruída. Vou dar um exemplo. O analfabetismo ainda é um problema persistente no país. Por isso era de costume que os cordéis fossem lidos em voz alta para toda a comunidade ouvir. E qual a diferença entre cordel e repente? Essa é uma dúvida comum. O repente é um gênero musical caracterizado por versos improvisados e rimados, feitos de repente, daí o nome repente. Os cantadores costumavam duelar em um fenômeno muito parecido com as atuais rinhas de MC. Já o cordel, como eu disse, é uma maneira característica de se editar e de fruir a literatura. O que acontece é que os repentistas e cordelistas costumavam trocar muita figurinha. Por vezes, cordelistas podem rememorar inspiradas cantorias de repentistas e colocá-las no papel. O inverso também ocorre. Repentistas podem musicar versos de cordelistas. O ser humano gosta de contar histórias. É um jeito de transmitir a cultura de um povo ou uma forma de perpetuação de tradições. E também é divertimento. Contamos essas histórias usando várias formas de arte. Essas manifestações despertam em nós sentidos, sentimentos e diversas formas de pensar. No folheto impresso do cordel, por exemplo, nós temos os desenhos feitos em xilogravura, que são as figuras talhadas na madeira que ilustram as histórias. Na literatura brasileira, grandes nomes contaram em prosa e poesia as dores e os amores do povo nordestino. Por exemplo, a grande Clarice Lispector no livro A Hora da Estrela, e o maravilhoso Manuel Bandeira em suas poesias. Na pintura, posso citar como exemplo o pintor Cândido Portinari, na série de seus quadros intitulados Os Retirantes. Na cerâmica, nós vemos os personagens do dia a dia nordestino e também as festas religiosas retratadas.
Existem outros aspectos e estados da arte que refletem sobre as questões humanas. Fica aqui o convite para que você pesquise e trilhe o importante caminho de reflexão e contemplação que a arte nos proporciona. Anteontem, minha gente, fui juiz numa função de violeiros do Nordeste, cantando em competição. Vi cantar demais Batista e Otacílio, seu irmão. Ouvi um tal de Ferreira, ouvi um tal de João. A quem faltava um braço, tocava com uma só mão. Mas como ele mesmo disse, cantando com perfeição. Para cantar afinado, para cantar com paixão, a força não está no braço, ela está no coração. Ou puxando uma cestilha, ou uma oitava com quadrão. Quer a rima focinha, quer a rima focinhão. Caíam rimas do céu, saltavam rimas do chão. Tudo muito bem medido no galope do sertão. Saí dali convencido